Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre coloração de grã. Essa técnica ela foi desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram e por isso que o nome dela leva o nome de grã. É importante falar também que essa é uma técnica de coloração de bactérias que é uma técnica de coloração diferencial, pois ela diferencia as bactérias em dois grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas. E essa diferenciação ela vai ser feita de acordo com a característica bioquímica da parede celular das bactérias. Então, a primeira etapa da coloração de grã é preparar a lâmina, onde é feito primeiramente um esfregaço da bactéria, da colônia de bactéria que vai ser analisada, e posteriormente isso é feito a fixação da amostra passando essa lâmina no fogo. Logo depois, na primeira etapa de coloração, é realizada a aplicação do cristal violeta. O cristal violeta, pessoal, ele vai penetrar no citoplasma de todas as bactérias, sejam elas gram-positivas ou gram-negativas, corando elas dessa cor aqui púrpura ou violeta. Na próxima etapa, é feita a aplicação do iodo. O iodo, pessoal, ele é um mordente e ele vai reagir com o cristal violeta, formando grandes complexos e fixando o cristal violeta nas bactérias. Na terceira etapa, é feita uma lavagem com álcool cetona. O álcool cetona, pessoal, ele vai conseguir retirar o cristal violeta somente das bactérias gram-negativas. Portanto, as gram-negativas não conseguem reter em seu citoplasma o cristal violeta. E nessa etapa aqui, elas acabam ficando transparentes. Por isso, para a gente conseguir observá-las no microscópio de uma forma mais eficaz, é necessária a aplicação de um contracorante. Lembrando que o cristal violeta ele é dito como um corante primário. Então, o nosso contracorante ele vai ser a safranina, que vai corar as bactérias gram-negativas de vermelhas. Então, percebam que as bactérias gram-positivas elas são coradas na cor púrpura ou violeta e as bactérias gram-negativas elas são coradas na cor vermelha. Mas, professor, por que somente as bactérias gram-positivas conseguem reter o cristal violeta no seu citoplasma? Para explicar isso, a gente precisa entender um pouquinho como é a parede celular das bactérias gram-positivas. A parede celular das bactérias gram-positivas é feita por uma extensa camada de peptidoglicano. E logo aqui abaixo a gente tem, em amarelo, a membrana plasmática dessas bactérias. E aqui a gente consegue exemplificar esse esquema. Aqui, membrana plasmática, e logo em cima a gente tem uma extensa camada de peptidoglicano. Na primeira etapa, o cristal violeta, ele acessa quem? Ele chega ao citoplasma da célula. Então tá aqui, cristal violeta no citoplasma da célula. Na segunda etapa, a gente aplica o mordente, o iodo. Então o iodo ele reage com o cristal violeta, formando grandes complexos, E ele é muito grande para sair daqui de dentro. Então o iodo, ao reagir com o cristal violeta, ele acaba fixando essa coloração no interior da bactéria. E aí, na terceira etapa, que é a etapa de lavagem com álcool cetona, o álcool cetona ele acaba desidratando essa parede celular de peptidoglicano, que é muito extensa nas bactérias gram-positivas. E isso impede a saída desse complexo cristal violeta e iodo. Por isso que nessa etapa as bactérias gram-positivas não são descoradas. E aí, pessoal, na última etapa de aplicação de safranina, como essas bactérias já estão coradas, elas até absorvem um pouco de safranina, mas acaba sendo sobreposto pela coloração intensa do cristal violeta. Por isso que essas bactérias continuam com a coloração violeta, com a coloração púrpura. Bem, pessoal, e as bactérias gram-negativas, elas possuem, aqui a membrana plasmática, uma fina camada de peptidoglicano, mas elas possuem também uma membrana externa que é feita de lipopolissacarídeo, basicamente lipídio e carboidrato. E a gente consegue ver a mesma coisa aqui do lado. Membrana plasmática, a gente tem uma fina camada de peptidoglicano e a gente tem aqui a membrana externa de lipopolissacarídeo. E aí, na primeira etapa da coloração de grã, vai acontecer a mesma coisa que acontece na bactéria gram-positiva. O cristal violeta passa, entra para o citoplasma dessa célula, Então, ele consegue corar essa célula, e aí vem a aplicação do iodo. A aplicação do iodo reage com o cristal violeta, forma aqueles complexos de cristal violeta e iodo, que são grandes, portanto, não saem de dentro da célula, portanto, o iodo acaba fixando a coloração primária de cristal violeta aqui, só que aí vem a terceira etapa.
E na terceira etapa, pessoal, a lavagem com álcool, o que ela vai fazer? Ela vai retirar essa membrana externa, essa camada de lipopolissacarídeo, além de formar buracos aqui nessa fina camada de peptídeo glicano. Isso faz com que esses cristais, esses complexos de cristal violeta e iodo saiam, sejam lavados aqui pelo álcool cetona, fazendo com que essas bactérias fiquem agora transparentes. Então, como elas estão transparentes sem o cristal violeta, na aplicação da safranina, na aplicação do contracorante, essas bactérias acabam ficando coradas de vermelho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar aqui do lado esquerdo da tela uma playlist completa de microbiologia. Vou deixar aqui também na tela de vocês uma aula completa sobre coloração de bactérias, pois essa foi um breve resumo sobre coloração de Gram. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula.